Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais. Muito conhecido pela sua inteligência. Vem Elias, que era outro profeta, vem Jó, vem Jeremias, outro profeta, vem Ezequiel, vem Daniel, e vem também Isaías, que Isaías é exatamente o profeta que anuncia a vinda de Jesus. E ele diz lá, no momento em que estão discutindo, ele e alguns sábios, ele diz a eles: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis tu temes será devastada. Dizendo isso aos sábios. E eis como Jesus nasce. Nós conhecemos a história, né? Ela, Maria, esposa de José, e tem aquele todo procedimento, fogem do Egito, de Jerusalém, enfim, nasce Jesus. Jesus traz consigo a lição do amor. Não trouxe nenhuma lei, não trouxe nenhuma religião, porque ele mesmo diz: eu não vim derrogar a lei, e sim dar descumprimento. Ele apenas dá mais ênfase à lei do amor, nos convidando a nos amarmos. Em uma de suas falas ele diz: se vos amardes como eu vos amei. Então nós precisamos entender o que é esse amor. Esse amor que nós conhecemos talvez seja apenas umas nuances dele. O amor de pai, de mãe, de filho, de esposa, o amor por um amigo, não é? Mas nós não conseguimos ainda amar aquele que nos faz mal. E uma das recomendações do mestre era que amássemos os nossos inimigos. E aí, nós sabemos da história, vem João Evangelista, que era um dos principais apóstolos, Paulo em seguida, aí vem Joana d'Arc, que era a reencarnação de Judas Iscariotes. Lá adiante vem Martim Lutero, que era a reencarnação de João Evangelista. Vem Francisco de Assis, e assim vem sucessivamente, a cada instante, surgindo esses vultos, essas criaturas que eram enviadas por Deus com uma missão, a missão de dar prosseguimento a tudo aquilo que Jesus havia trazido, todos os seus ensinamentos. Nós sabemos da grande luta que foi de Martim Lutero, que rachou a igreja, digamos assim, dividiu, a partir de então surgindo o protestantismo, porque ele protestou naquela época contra os desmandos da igreja. Ele não conseguia entender como era que a igreja fazia aquilo com o povo, cobrando entrada no céu. Certa feita ele vai até Roma, ainda estudante de teologia e na eminência de se tornar algo maior dentro do clero, e vê lá padres entrando em bordéis, naquela época, vê fila enorme de pessoas maltrapilhas, sofridas, aleijadas, dando os níqueis que lhes tinham para receberem uma penitência de subir as escadas, orando para que conseguisse a salvação, enquanto outros paravam carruagens, davam moedas de ouro e recebiam o salvo-conduto para entrarem no céu. E aquilo revoltou Martim. Então, nós sabemos da história de toda a sua luta, da perseguição, traduziu a Bíblia sozinho. Realmente foi um dos mártires que nós não podemos esquecer. É linda a sua história. E aí, no dicionário, nós vamos encontrar que mártir é quem sofreu torturas ou morte por sustentar a sua fé cristã. Ele não abriu mão nunca disso. E diz também que é quem sofre muito. Então nós percebemos que todos esses mártires passaram por esses momentos para justamente chamar a atenção, para que nossos olhos se voltassem e dessemos mais atenção, porque pouco se lê com relação a esses vultos, a esses mártires, e nós não sabemos, conhecemos algo pouco das histórias deles por não buscarmos mais. É necessário que leiamos para que compreendamos como se deu essa vinda, esse envio desses, digamos assim, anjos, para nos proteger, para nos dar essa força,
para que possamos conduzir nosso fardo com mais firmeza. E aí, a 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, nasce Allan Kardec, filho de Jacques-Baptiste Antonin Rivail e Jeanine Louise Duhamel, que era a mãe de Kardec. Foi batizado pelo padre Batlle no dia 15 de junho de 1805, na igreja de Saint-Denis de la Roche, e seu verdadeiro nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas como surgiu esse nome Allan Kardec? Foi através de um espírito que conviveu com ele na época dos druidas da Gália Antiga, e lá seu nome era Allan Kardec. Como Allan Kardec era muito conhecido no meio pedagógico da região ali de toda a França, enfim, da Europa, ele não quis colocar nas suas obras espíritas o nome real e colocou o pseudônimo de Allan Kardec. E aí surgia o nosso codificador. Ele casou com a professora Amélie Baudet. Suas principais obras antes de publicar as da doutrina espírita foram o Plano para o Melhoramento da Instrução Pública, Curso Prático e Teórico de Aritmética segundo os Métodos de Pestalozzi, a Gramática Clássica Francesa, Manual para os Exames de Capacidade, Soluções Racionais de Questões e Problemas de Aritmética e Geometria, programas do curso ordinário de Física, Química, Astronomia e Fisiologia. E Kardec foi esse ilustre pedagogo, substituto de Pestalozzi. Nota-se aí que Kardec era dotado de uma cultura muito grande. Antes de vir para o espiritismo, ele era protestante, não praticante, mas toda a família era. E aí Kardec vai dar continuidade ao seu trabalho, recebendo as informações, mas a primeira vez que ele teve contato com os fenômenos foi em 1855, lá em maio, na casa de Madame Plamaison, na casa do senhor Baudin. Foi lá onde ele teve esse contato, onde as mesas giravam, batiam, e após a insistência do seu amigo, o senhor Patier, que o levou para que ele visse aqueles fenômenos, porque até então Kardec não se interessava por isso. Ele, como um cientista, ele não acreditava nessas coisas. Mas nesse dia foi, viu, olhou que a mesa não tinha fios, não tinha truque, e aí ele diz a grande frase: para um efeito inteligente deve haver uma causa inteligente, e eu vou descobri-la. Foi quando Kardec adentrou na pesquisa, recebendo informações através dos espíritos, e fez esse trabalho magnífico que nós devemos ler, devemos aprender, porque está tudo lá que nós precisamos. As informações vindas do plano espiritual, para acabar, desmistificar essas questões que hoje nós ouvimos tanto aí, mistérios de Deus, quando não há mistério. São coisas naturais. E aí, em 1º de janeiro de 1858, ele fundou a Revista Espírita. Já em 18 de abril de 1857, ele publica o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Na sua primeira edição, haviam apenas 600 e poucas perguntas. Depois é que ele, nas outras edições, colocou 1019 questões, que é esse que nós temos hoje. Mas foi um trabalho que ele recebia por volta de 1000 cartas, de todos os pontos onde ele conseguia contato, informações mediúnicas, onde ele as compilava, analisava e chegava às respostas. Fez toda essa compilação, um trabalho muito exaustivo, mas conseguiu. Pensou até em desistir, mas quando fez menção em desistir, um espírito veio e disse: olha, a missão é tua, você foi o escolhido, se você não quiser fazer, não tem problema, a gente arranja outro. Aí Kardec olhou e disse: o recado eu vou ter que fazer, e continuou. Na primeira quinzena de janeiro de 1861, ele publica o Livro dos Médiuns. E aí foi quando também, mais na frente, em outubro, houve o grande auto de fé de Barcelona, que é aquele momento onde foram queimados na praça em Barcelona, lá na Espanha, mais de 300 livros da doutrina espírita. Um livreiro que era um dos
homens de confiança de Kardec, Maurice Lachato, era um livreiro lá da região e era um dos maiores divulgadores da doutrina espírita lá na França. Era com quem Kardec mantinha esse grande contato e mandava as obras para que ele as espalhasse pela Europa. E esse auto conseguiram queimar mas foi uma propaganda muito boa a favor do espiritismo, porque chamou a atenção das pessoas por verem aqueles livros queimados, ficaram curiosos em saber o que tinha ali. E aí triplicou a saída dos livros, né? Porque as pessoas queriam saber o que era que tinha ali, que foi queimado naquela época. Aí, em abril de 1864, Kardec escreve o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, 1º de agosto de 1865, publica O Céu e o Inferno, e em janeiro de 1868, ele publica a Gênese, que é exatamente a síntese dos 4 primeiros livros. Recomendo que, quando puderem, leiam a Gênese. Tem tudo lá de uma forma sucinta. Como vimos, é uma síntese desses 4 livros. É muito bom de ler, tem muita informação lá. Apesar de ser uma leitura, para alguns, muito árida, né? Porque o livro ele é muito científico, digamos assim, mas é perfeito para que entendamos as outras obras, porque vem na sequência. Em 31 de março de 1869, aos 65 anos, Kardec desencarna. Ao desencarnar, deixou alguns rascunhos que sua esposa consegue resgatar com alguns amigos e escreve o último livro de Kardec, mesmo ele desencarnado. Então, no dia de sua morte, foram feitos 4 discursos. Um pelo senhor Levante, representante da Sociedade Espírita de Paris, Camille Flammarion e Alexandre Delane, pelos centros espíritas distantes, e o senhor Miller, pela família de Kardec. Camille Flammarion, nós sabemos que é um grande espírito, tem livros fantásticos, recomendo também que leiam as obras dele. E aí, sua esposa, Amélie Baudet, após a morte de Kardec, ela contava com 74 anos de idade, viveu mais 14 anos, desencarnando a 21 de janeiro de 1883, com 89 anos. E daí nós percebemos que, se não fosse o esforço, o sacrifício desses mártires, e passaram por todos esses sofrimentos, as perseguições de Kardec eram inúmeras, não só pelo plano físico, mas também pelo plano espiritual. E se não fossem a garra dessas criaturas, nós não teríamos essas informações hoje, porque ninguém se predisporia a passar pelo que eles passaram. Nós adoramos Chico Xavier, não é? Quem não adora? Mas ninguém queria ser, ninguém aguentaria passar o que Chico passou. Então nós percebemos que não é tão simples. Nós temos sim cada um uma missão, mas nossa missão já é em relação conosco mesmo, é uma coisa mais entre nós, ou seja, entre nossas famílias, esse ambiente que nós vivemos. Essas criaturas vieram por amor, se predispuseram a isso, foram convocadas, obviamente, e aceitaram, sabendo o que iam passar, porque Kardec foi avisado: olha, você vai ser muito perseguido, muito achicalhado, mas você fique firme que nós estaremos com você, porque não era brincadeira. Imagine aquela época, como era difícil. Então nós percebemos que todos esses, Martim Lutero, por exemplo, a Inquisição não o pegou por pouco. Então teve todo esse processo para chegar até hoje, e hoje nós nos deparamos com quem? Com um Martin Luther King, com um Gandhi, com uma Madre Teresa de Calcutá, pessoas também que se dispuseram a fazer o bem em nome do Cristo, e sem nenhum recurso. Martin Luther King foi o homem que lutou contra o racismo. Gandhi libertou o povo da Índia sem dar um tiro, sem matar. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier.
É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba.